tenho como cumprir, mas posso garantir que vou trabalhar para minimizar a violência contra as mulheres e contra a juventude negra que vem sendo exterminada. Mãe Lúcia, Federal 4046. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita. Esquerda. Centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Bruno assinou projeto reduzindo em 1/3 o número de parlamentares, de 81 para 54 senadores e de 513 para 395 deputados. Uma economia de mais de 5 bilhões de reais a cada 4 anos. Isso não é promessa de campanha, é o resultado do meu trabalho lá em Brasília. E no Senado vou continuar lutando por Pernambuco e por um Brasil mais eficiente. Bruno Senador, 456. Coligação Pernambuco vai mudar. Universitário. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na Rádio Universitária. Estamos transmitindo também pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. O Fora da Curva continua hoje a série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Em sorteio realizado em reunião com as assessorias, hoje seria o dia de Armando Monteiro, do PTB. Mas a assessoria dele informou que o candidato não tinha agenda disponível. Lembramos também que essa foi a mesma razão apresentada pelo candidato à reeleição, Paulo Câmara, para não participar da entrevista conosco. Já entrevistamos aqui no estúdio Maurício Randes, do PROS, Júlio Lócio, da Rede e Dani Portela, do PSOL. A candidata Ana Patrícia Alves, do Partido da Causa Operária, PCO, solicitou uma nova data e combinamos então para hoje, que tinha ficado vago. Ela está aqui conosco. Bom dia, Ana Patrícia. Muito obrigada pela presença. Bom dia, obrigada a vocês pela tentativa, da alternativa de hoje, que foi... Eu tinha um outro compromisso realmente que não poderia deixar de ir, E vocês me contemplaram com o programa hoje, que eu fazia questão de vir. Para entrevistar a Ana Patrícia Alves e todos os demais candidatos, nós estamos com a mesma equipe que eu apresento agora, começando por Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula, candidata Ana Patrícia, Carmen, Wagner, todo o pessoal da produção, ouvintes e internautas. Também conosco na bancada está Carmen Silva, que é jornalista e pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Bom dia, Carmen. Bom dia, Paula. Bem-vinda, Ana Patrícia. Isso é muito importante, essa sua entrevista hoje aqui. Bom dia para todos os ouvintes, equipe, produção. E ainda com a gente está Wagner Souto, da Abraço Brasil e Pernambuco, que é a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Bom dia, Wagner. Bom dia mais uma vez, Paula, toda a equipe aqui conosco, a candidata que estará também batendo esse papo. E já aproveitando, já mandando um abraço aí para as nossas emissoras filiadas a Abraço Pernambuco, Abraço Brasil, que são parceiras também do programa Fora da Curva, que estão conosco desde do primeiro debate, que é a Rádio Amparo FM de Olinda, a Rádio Doce Rio FM de Olinda, a Rádio Revelação FM de Olinda, a Rádio Juventude FM Recife, Rádio Tropical FM aqui de Recife, no bairro de Campo Grande, Rádio Urubá FM Pesqueira, Rádio Jovem Capoeiras, Rádio Top FM Igaraçu, Rádio Tracunhã FM Tracunhã, Rádio RCI FM També, Rádio Brejo FM Recife, Rádio Pernambuco FM em Recife, Bomba do Emetério e Rádio Agrestina FM. São emissoras que estão conosco nessa parceria. Beleza, então estamos transmitindo também para cidades do interior do estado. Vamos começar apresentando a nossa entrevistada de hoje. A candidata do Partido da Causa Operária, PCO, Ana Patrícia Alves, é sanitarista e agente comunitária de saúde, tem 47 anos e disputa a primeira eleição. Ela conheceu o PCO pelas redes sociais e se aproximou dos integrantes do partido na militância contra o golpe de 2016. Ana Patrícia se filiou ao PCO em abril deste ano e se tornou candidata do partido ao governo do estado pela atuação que tem nas periferias como agente de saúde.
Antes de entrar no PCO, Ana Patrícia nunca havia se filiado a um partido político. E na disputa deste ano, ela representa um partido que nas eleições estaduais de 2014 obteve pouco mais de 1.600 votos, ou seja, 0,04 do total, ficando na última colocação. Apesar de pouco conhecida e de pertencer a um partido que no jogo eleitoral é pequeno, Ana Patrícia Alves surpreendeu ao aparecer em terceiro lugar na pesquisa do Ibope para o governo de Pernambuco, feita antes do início do horário eleitoral gratuito. Nessa pesquisa, Ana Patrícia aparecia com 3% das intenções de voto, mas não conseguiu manter o desempenho. Na pesquisa divulgada na semana passada pelo Datafolha, ela perdeu a posição e caiu para 1%, ficando na mesma marca das candidatas do PSOL e do PSTU. Ana Patrícia, como agente comunitária de saúde, a senhora tem relação direta com as pessoas nas comunidades, nas áreas mais pobres. Como essa experiência lhe dá condições de analisar as demandas da população? Isso influencia na construção das suas propostas de governo? Totalmente, porque eu acho que nós somos nós somos a única profissão que está dentro da casa de cada cidadão pernambucano. Infelizmente, nem todo cidadão pernambucano tem esse programa de saúde da família que contempla como um agente comunitário, que é um agente do Estado dentro de sua casa, fazendo com que chegue informação, chegue realmente o serviço do SUS, né, para cada membro da família. Então, assim, isso me faz realmente saber, e a gente também, nós somos psicólogos, né, da população. Então, assim, a troca de experiência, de vivência, é um crescimento tanto para a gente quanto para o comunitário. O que a senhora tem percebido, assim, de mais carências, de maiores demandas da população? É a falta de candidatos que tenha realmente o olhar da população no geral. Geralmente são candidatos que a população não se vê representada. Então, assim, a minha candidatura, eu acredito que tenha tido essa repercussão como tem tido até agora, né? Devido a isso, porque o pessoal se vê, o povo se vê representado numa candidatura. Ana Patrícia, entre as candidaturas ao governo do Estado, de todos os partidos, o PCO, no caso a sua candidatura, foi a única que não apresentou um programa de governo para a administração do Estado de Pernambuco. Entretanto, o PCO tem um programa nacional, chamado Diretrizes, né, Princípios Nacionais, que orientam as candidaturas no âmbito dos estados, né? Como é que funcionam essas diretrizes nacionais para cada estado? No caso, como é que você está adaptando isso para o estado de Pernambuco? Qual é o programa e, portanto, suas propostas, assim, de uma forma geral? Primeiro que nossas candidaturas, elas vêm para o debate político para denunciar tanto o golpe de 2016, em qual a classe trabalhadora está levando, e a prisão arbitrária de Lula, né? Porque ele não é um homem culpado, está sendo imputado de vários crimes que não cometeu, não existe prova, só existem delações, e além disso o povo não está podendo votar nele, que ele, todo mundo sabe que ele poderia sim ir às urnas, né? E a população decidir qual o presidente que queria. Então, assim, a nossa candidatura é muito voltada para a denúncia do golpe e para a liberdade de Lula, e dizer que a eleição sem Lula é fraude. Wagner? A grande bandeira do PCO tem sido a denúncia do golpe de 2016, a qual você falou agora, e a defesa da liberdade de Lula. O PCO sempre foi crítico do processo eleitoral. Nós vivemos a eleição presidencial mais judicializada da história recente do Brasil. Como a senhora avalia o cenário atual? Também observamos que na sua página no Facebook aparecem postagens que divulgam o seguinte: Lula ou nada. Qual é então a posição do partido, agora que a candidatura do Lula foi barrada e ele foi substituído aí pelo Haddad? Nós continuamos, né, lutando contra o golpe e denunciando que a eleição sem Lula é fraude. Então, o nosso voto, se não tem Lula nas urnas, é nulo.
né? Porque nós não vamos compactuar com essa fraude eleitoral. Lula tem direito, sim, o povo quer Lula, sim, mas infelizmente, desde o golpe de 2016, o povo brasileiro não está podendo votar. Candidata, pregar o voto nulo numa situação, você tem, o próprio Lula colocou o Haddad como candidato, né? O PT apoiando, o candidato do PT é o Haddad, que representaria Lula nas urnas. A senhora defende a posição de Lula, né, do Lula livre, do posicionamento de Lula candidato. Agora, pregar o voto nulo não facilitaria as coisas assim, para o campo da direita, para o campo da extrema direita, uma candidatura tipo Bolsonaro? Não seria melhor o PCO, do ponto de vista estratégico, indicar o voto no candidato do PT, já que apoia as causas do Lula? Primeiro porque nós não acreditamos na eleição de um candidato do PT, porque nós vimos que as eleições de 2014 foram simplesmente tiradas, né? Dilma foi deposta sem nenhum motivo, né? Ela simplesmente foi um golpe, né? Então, assim, nós não acreditamos que Haddad vai ter essa força. Nós só acreditamos que o único presidente que tem a força para realmente levar o povo a lutar contra esse golpe, que é um golpe internacional, não é só daqui, da direita brasileira rentista, mas sim do pessoal que está querendo tirar todas as nossas empresas, né? Privatizar bancos, a Petrobras, a Embraer, que já está sendo privatizada. Então, assim, não vai ser a eleição que vai derrubar o golpe, mas sim o dia após a eleição. E uma pessoa como Lula, ele tem, né, o povo o elegeu como um líder. É muito mais fácil conduzir a população nessa guerra, né? Porque isso na realidade é uma guerra sem armas, né? Mas mesmo assim também que mata, né? Basta a gente ver os números, né? Então, assim, o Haddad, ele não tem esse perfil, né, que o Lula tem. Então, nós não acreditamos numa candidatura que não tem a força popular como Lula tem. Aqui no estado, as duas candidaturas estão liderando a disputa ao governo do estado, tanto a de Paulo Câmara, do governador Paulo Câmara, candidato à reeleição, quanto a de Armando Monteiro, tem vinculado seus nomes ao de Lula. A gente vê tanto o símbolo, inclusive, da campanha de Haddad é uma estrela, né? Laranja, de Armando é a estrela número 14 e tal. Como é que a senhora vê essa tentativa de vínculo dos dois candidatos que estão liderando com a figura de Lula, que a senhora está defendendo tanto aqui? Isso é óbvio para a população, né? Porque quem é que supera Lula nas urnas? Não tem ninguém. Sem ele, as pessoas não conseguem se eleger. Então, assim, mesmo tendo, porque eu nunca vi na história de Pernambuco uma percentagem tão baixa dos principais candidatos, né? Geralmente isso ultrapassava no mínimo 40%, 50%, já chegamos a 60%, 70% do eleitorado, né, que estava na frente. Então, assim, Lula é o condutor das eleições, mesmo ele estando preso, mesmo ele não sendo candidato. Então, até a direita, se você observar todos os candidatos, seja ele de esquerda, seja ele de direita, eles levantam o nome de Lula, porque não tem como apagar a história desse grande líder que o Brasil tem. Mas isso não gera uma certa confusão no debate eleitoral, uma vez que vocês do PCO defendem Lula até o ponto de não votar em ninguém, votar nulo se Lula não é candidato. Bom, Lula não vai ser candidato. E as outras candidaturas, que são candidaturas do campo da continuidade do governo Paulo Câmara e de Armando, defendem também Lula. Você não acha que no debate eleitoral com a população isso pode gerar alguma confusão em relação à própria posição do PCO? Com certeza isso gera confusão, sim. Porque as pessoas estão sendo levadas a acreditar que uma eleição vai melhorar tudo no outro dia. E tudo vai se resolver. Só que na realidade a gente sabe que não, que a vida é uma luta dura, que o que vem aí depois das eleições é algo muito maior a ser enfrentado. Então, assim, a gente não nutre a população de ilusão. Dizer que seja quem for o candidato do PT que vai ganhar as eleições, porque a gente está vendo que toda a guerra midiática é inclusive para um candidato de direita ganhar,
porque eles estão colocando um espantalho, né, para o povo e botar um com a carinha melhor, para que o povo tenha medo do Bolsonaro, né? Então, assim, nós não temos ilusão, nós dizemos a verdade à população. A eleição não vai resolver os problemas da população, ela vai enfrentar um ataque muito grande, porque isso não é um ataque só daqui do Brasil, é um ataque internacional para roubar todo o nosso patrimônio. Então, assim, é justamente isso que o PCO deixa muito assim, definido. A eleição não vai resolver e o único que poderia facilitar a nossa vida como classe trabalhadora seria Lula, porque ele tem essa liderança, as pessoas acreditam nele porque ele já fez pelo povo, mesmo com toda a crítica que o PCO tem, mas nessa hora não é hora de criticar o nosso companheiro, mas sim solidarizar com tudo o que ele está passando, que é uma coisa absurda, a gente nunca viu uma tamanha perseguição a um candidato que o povo quer votar. A senhora falou aí que depois das eleições, né, tem muito mais a ser enfrentado. Que cenário é esse, precisamente? Reforma, né, da Previdência, que provavelmente vai ser votada, né? Porque mesmo antes das eleições, tudo isso que a gente está vendo aí, esse desmonte, o desmonte total do SUS, né, da educação, então, assim, dos programas sociais. Então, assim, na realidade, é um embate entre o trabalhador que paga seus impostos e está sendo roubado, e aqueles que querem continuar roubando, né? E de uma forma ainda mais agressiva, porque eu nunca esqueço da quantidade de crianças que morria, né, no nosso país antes do governo de Lula e Dilma. No ano passado foi aprovada uma emenda constitucional que criou uma cláusula de desempenho para que os partidos só tenham acesso ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão e ao dinheiro público destinado aos partidos, se os partidos atingirem um patamar mínimo de candidatos eleitos em todo o país. Essa emenda, que ficou conhecida como a cláusula de barreira, já começa a valer nessas eleições de 2018. Os partidos que em 2018 não conseguiram obter 1,5% dos votos nacionais nessas eleições já perdem o direito ao tempo de TV e rádio e aos recursos públicos de financiamento da campanha nas próximas eleições. Nas eleições de 2014, o PCO não conseguiu obter esse percentual mínimo de votos. Isso mudou a estratégia de campanha do partido nessas eleições? Como a senhora avalia essa cláusula de barreira? Nós, como somos um partido operário, nós não nos deixamos influenciar por isso. Porque eleger enganando o povo, esse não é o objetivo do PCO, mas sim a denúncia, né, de tudo que está acontecendo. O partido não vai acabar, ele pode até não receber, né, essas verbas, nós não podemos até nem disputar a eleição, mas todos os dias fazemos o nosso trabalho, é denunciar o que está acontecendo, isso não vai impedir nem vai calar a voz do PCO. Na sua página, no material que circula na internet, a gente pôde perceber que se destacam 3 palavras-chave que combinam com o que você está dizendo: revolução, governo operário e comunismo. É interessante que o PCO entra no processo eleitoral colocando em debate um processo revolucionário, né? Colocando em debate a possibilidade de um governo operário. Como é que a senhora avalia? Isso não seria uma contradição? Já que as eleições não correspondem a um processo revolucionário e sequer tem condições de eleger uma candidatura com esse caráter, participar das eleições é a melhor estratégia? Por que participar das eleições se defende uma revolução? Porque o debate político é o que é o mais importante. Nós acreditamos, né, estudamos para isso, que irá e não tem quem pare essa roda, né, do trabalhador, porque o capitalismo ele está levando, né, toda a população, não só brasileira como mundial, para isso. Só que não é uma coisa que tem data para acontecer. Então, enquanto houver o capitalismo, nós estaremos usando as armas que o capitalismo nos dá para difundir a ideia ao povo trabalhador. Wagner. O PCO defende a redução da jornada de trabalho de 35 horas semanais, como forma de gerar empregos
e também defende que o salário mínimo precisaria ser de R$4.000. Como viabilizar essas propostas? Eu acredito muito no programa da Maria Lúcia Fatorelli. Ela prega, né? Ela luta muito isso. Ela vive praticamente todos os dias no Congresso, né? Para colocar em pauta isso da dívida pública, uma auditoria cidadã. Inclusive, ela já fez em alguns outros países, tipo na Grécia, né? Então, assim, ela prega que boa parte dos nossos recursos são desviados para o mercado financeiro, como se nós pagássemos uma agiota. Acho que todo mundo conhece uma agiota. Quanto mais você paga, mais você deve. Nunca tem fim essa dívida e ela vai aumentando cada dia mais. Então, assim, não existe dinheiro para pagar os servidores públicos que estão na elite do serviço público, que são bilhões de reais. Por que o trabalhador brasileiro, que paga todos esses impostos, não tem direito a usufruir disso, né? Então, assim, não é uma coisa irreal. O problema é que é colocado como se fosse um programa irreal, porque, na realidade, o capitalismo quer manter isso mesmo. O povo, cada dia ganhando menos, né? Sendo escravo, tão ocupado em trabalhar que ele não para nem para raciocinar, porque ele tem que sobreviver. Então, assim, é por isso que a gente defende, sim. Porque nós sabemos que é possível. Uma pipoca que se compra, um bombom, se paga imposto. Então, por que não tem dinheiro para o trabalhador e só para uma minoria de 1% desse país? Então, não é justo. O nosso dinheiro tem que ser do trabalhador. Como é que a senhora avalia? Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação do papel do judiciário tem tido nessa eleição específica nos últimos anos, né? Se fala muito da judicialização da política no Brasil, a intromissão do judiciário, inclusive afetando a disputa político-eleitoral, e a proposta do PCO em relação ao judiciário. Eu vi que naquelas diretrizes, uma delas é de que haja eleições para juízes e para promotores. No entanto, até que ponto um governo revolucionário acredita que as eleições são um meio de mudar um outro poder, né? No caso, nós falamos isso num governo operário, né? Assim, mas também isso pode ser sim feito num sistema como o nosso país. Só que isso iria aproximar esses juízes do povo, porque nenhum poder público que nós temos, o povo tem contato com ele, a não ser na hora do voto. Então, assim, são instituições que não representam o povo, já está mostrando isso, né? Porque ele foi completamente contrário ao que o povo quer, ao que o povo exige, né? Que é uma eleição que tenha o seu líder. Então, assim, eu acho que a eleição, né? Nós achamos do PCO que a eleição, ela vai aproximar esses poderes do povo e outra. Eles não vão estar ali contra o povo, porque na realidade todas essas leis que eles aprovam é contra a população, porque as que são a favor, elas na realidade não são colocadas em prática, mas sim como um fetiche, né, que a população acha que tem, na realidade ela não consegue alcançar seus direitos. Como é que a senhora analisa a atuação do judiciário no processo eleitoral brasileiro? Danoso, né? Extremamente danoso. São instituições que trabalham contra a população de uma forma aberta, né, sem nem disfarçar. E isso o povo sabe. O povo pode não ter o estudo que eles têm, que dizem ter, né? Mas o povo compreende muito bem. Não é à toa que o povo está dizendo, né, que queria Lula presidente. Então, assim, de início até o pessoal acreditou um pouco. Até porque a gente, como pobre, sabemos como é o judiciário para a gente ter, né? Então, assim, nós não temos acesso. Quando temos acesso, somos massacrados. Porque não temos dinheiro para pagar um advogado, né? Como a maioria das pessoas da população que tem uma renda familiar bem maior que a nossa. A senhora estava falando há pouco sobre a questão da opção, da decisão do PCO de apoiar Lula, né? Então, só voltando um pouco a essa questão, a gente sabe que dentro desse sistema eleitoral é preciso haver uma governabilidade, é preciso governo de coalizão. Então, assim, acreditar que Lula seria a única opção viável, não existiria aí um certo messianismo,
uma ideia de messianismo do PCO em relação a Lula? Porque só Lula, se o próprio sistema também, de alguma forma, tem as contradições inerentes, né? E deixa eu completar, dificultam. Uma candidatura Lula ou uma candidatura Haddad vai governar sobre as mesmas bases político-partidárias. O que diferenciaria isso, né, também? Olha, a postura de ambos os candidatos são completamente diferentes na política, né? Haddad representa uma parte burocrática do PT que não representa o povo, né? Ele, na eleição em São Paulo, na primeira vez ganhou com a força de Lula e na segunda não conseguiu se reeleger por não ter um contato direto com a massa. Essa história de botar uma foto dele como um Lula é completamente, inclusive até ridículo isso, porque já que querem substituir o candidato, né? Já que não lutaram pelo realmente líder do PT, por que não botar ele como a figura que ele é mesmo, o Haddad, né? E ficar fazendo essa transferência como se Lula fosse Haddad e Haddad fosse Lula. Isso não existe. As pessoas compreendem isso. Ana Patrícia, você acha que o Partido dos Trabalhadores não lutou pela liberdade do Lula? Eu entendi corretamente? Você não, acha que... as bases sim, e uma parte do PT sim, lutou. É a parte que a gente chama lulista, né? E a base mesmo lutou bastante. Só não teve muitas ferramentas porque a área burocrática, né, do PT, ela está comandando. É uma prova que Lula não conseguiu levar a sua candidatura até o fim. Ela é refém do judiciário. Ela não peita, né? Lula queria sua candidatura até o fim, mas uma pessoa que está preso, né, sofrendo a pressão que ele tem, não tem como você não procurar que o seu partido sobreviva, né? Porque a área lulista só tem sofrido derrotas dentro do PT. Isso é uma coisa muito óbvia. Não é à toa que Haddad está sendo o candidato, porque na realidade, se você fizer uma pergunta às bases e ao povo brasileiro, a gente queria... Era Lula mesmo e Lula até o fim, independente do que o judiciário impusesse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que o lulismo dentro do PT tem perdido algumas batalhas. E aí eu queria trazer para um cenário que aconteceu aqui em Pernambuco. Você tinha a candidatura de Marília Reis pelo PT, e que foi apoiada pelo diretório local e o diretório nacional, que tem, onde Lula é extremamente forte e majoritário, digamos assim, barrou a candidatura de Marília Reis e provocou essa aliança com o PSB. Essa aliança com o PSB, ela tem um aval aqui em Pernambuco e nacionalmente, tem um aval de Lula. Como é que você avalia essa aliança que levou o PT, que muita gente diz, o partido de esquerda está levando o PT ao centro, até aproximando de alguns partidos de direita, e é inegável que existe uma negociação que passa, sim, pelo aval de Lula. Mas olha, uma pessoa que está preso como ele, que não está aqui fora, né? Eu mesmo não escutei nada do que Lula disse até hoje, porque ele está mudo na prisão. O que a gente vê é uma resistência de Gleisi Hoffmann, que devemos deixar aqui o parabéns, né? Porque é uma mulher muito guerreira. Apesar de não ser da classe operária, ela vestiu a camisa, né, do Lula. Então, assim, essa coligação e até um perfil também, né, do PT anterior, mas assim, não significa nada pra gente do PCO, porque essa área, né, foi muito afetada. Foi uma área lulista, uma candidata que ia lutar contra o golpe, né, que ia denunciar isso, que ia denunciar a prisão, né, de Lula, que está sendo completamente absurda, um homem que não tem culpa, que imputaram culpa a ele, né? Então, assim, é mais uma derrota, né, dessa área lulista. Isso aqui fica uma coisa muito óbvia. A revolta das pessoas do PT por não ter Marília Reis, né, competindo com os outros e ter apoiado um homem como Paulo Câmara, que abertamente lutou em favor do golpe, é revoltante com relação a essas bases. Então, assim, é mais uma derrota desse PT que sobrevive pelo nome de Lula, né? A gente não sabe até quando eles vão se sustentar negando Lula, né?
Então, assim, é uma crise muito grande dentro do partido, porque o seu maior líder, seu maior capital político está sendo rifado e sendo colocado, deixando mofar na prisão, porque não tem quem me prove, né, que Haddad, caso ganhasse, né, as eleições, iria soltar Lula, porque o PT sempre abre para todo o judiciário. Então, nós não botamos fé nisso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h30. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora eu vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois, senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Fala Humberto, o nosso senador 130. No Senado, eu aprovei a lei que impede a comercialização de remédios falsificados ou roubados. Fiz e aprovei também a lei que proíbe a venda de bebida alcoólica a menor de 18 anos. Aprovei ainda a lei contra o assédio sexual. Mexeu com as mulheres no ônibus, metrô, vai responder por assédio. No Senado, vou continuar aprovando leis que protegem as mulheres. Frente Popular de Pernambuco. Juntos para um Pernambuco melhor. PSC, DC, PMB. Emanuel Ferreira, eu vou votar pra Pernambuco todo avançar. Já sei, 20/6/20 eu vou confirmar. 20/6/20, 20/6/20, 20/6/20, 20/6/20. Por Garanhuns e pelo Agreste, Audálio 27123, deputado estadual, preciso de você. Armando Governador 14. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo na Rádio Universitária FM 99,9. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM, Roberto Souza apresenta o Redator Comunitário. Economia popular, inclusão social, acompanhamento online dos grandes jornais do país, destaques esportivos, a entrevista ao vivo, a renovação dos quadros dos formadores de opinião. O Redator Comunitário. O Redator Comunitário. Rádio com responsabilidade social. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM 99.9. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando com Ana Patrícia Alves, do PCO, candidata ao governo de Pernambuco pelo PCO, como parte de uma série de entrevistas que o Fora da Curva vem realizando com os candidatos e candidatas ao governo do Estado. Para entrevistar Ana Patrícia e todos os demais candidatos, nós estamos com a mesma bancada, que é formada por mim, Paula Reis, Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo, Carmen Silva, jornalista e pesquisadora do SOS Corpo, e Wagner Souto, da Abraço Brasil e Pernambuco,
Pernambuco, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Chegou uma pergunta aqui do ouvinte Antônio Buarque de Lima Júnior. Ele diz o seguinte: na crise da indústria açucareira na Mata Sul, quais ações emergenciais e para a próxima década, com milhares de trabalhadores rurais sem emprego, migrando para as grandes cidades? Eu sou dessa região, né? Da zona da mata. A cidade de Ribeirão, não é isso? De Ribeirão. Então, essa crise é desde que eu nasci. Nós sempre vimos essa indústria em crise, o governo do estado investindo, não tendo retorno, o pagamento dessas dívidas e sempre continuamente havia uma negociação e se dava dinheiro novamente. Então, assim, eu não posso dizer, né, o que posso fazer. O que eu posso fazer é quando se chegasse ao governo, estudar o que é que acontece nesse setor. Até porque são áreas que quase não têm emprego. E se poderia mudar esse emprego, né, que eu acredito muito no turismo, né, pernambucano, porque inclusive nessas regiões tem beleza natural, tem cultura, então não nos falta opção para investir no turismo e eu acredito que de uma forma bem mais barata. Agora, investir nessa zona canavieira, né, na indústria do açúcar e do álcool, só realmente estando no governo para ver qual o problema que ele não avança. Carmen? Vamos falar de segurança pública. Você, como uma mulher que conhece muito de perto a situação das comunidades mais empobrecidas da região metropolitana de Recife e também vindo do interior, você sabe que o estado de Pernambuco é um dos estados com maior índice de violência. Tem crescido muito o feminicídio, né, a violência contra as mulheres de uma forma geral e também o que está sendo chamado o genocídio da juventude negra. Muito, tanto pelo tráfico, pelas milícias, como pela repressão policial. O governo do estado tem respondido a essa situação com mais polícia, com mais repressão, com mais equipamentos. E os movimentos sociais, por outro lado, têm colocado no debate público e exigido o fim da polícia militar, têm se posicionado contra a bonificação dos agentes policiais por apreensão de drogas. E tem também discutido uma nova política de drogas, né? Como é que você analisa, Ana Patrícia, a situação de violência, em especial a violência contra as mulheres e a violência contra a juventude negra nas comunidades periféricas e a relação entre isso e a política de drogas e essa política de segurança do governo do estado? Porque esse é um dos problemas populares mais demandados, né? É uma situação muito grave que a gente enfrenta, especialmente na região metropolitana, mas que atinge todo o estado. Então, qual é a saída, qual é a sua política de segurança para o estado de Pernambuco? Eu acredito que uma polícia desmilitarizada, né? Primeiro precisa-se acontecer isso para depois humanizá-la, porque eu acho que a proximidade dessa polícia com a comunidade, ela se sentindo parceira, né, dessa polícia, sem ser militarizada, porque isso é uma coisa desde da época da ditadura militar, que nós vemos o policial como um opressor, não como um agente do Estado que vai ajudá-lo a resolver. Ele estando mais inserido na comunidade, esses índices irão diminuir. O tráfico de drogas é uma questão do próprio capitalismo, que não divide, né, os impostos com quem verdadeiramente paga. É bom para a indústria da arma, né, da segurança. Existe toda uma questão que está por trás disso. À medida que a repressão cresce, né, mais a violência aumenta e não diminui, porque quanto maior a repressão, a gente vê que já isso é muito visível, que os países que enfrentam o problema das drogas com o maior aparato policial repressivo só aumenta essa repressão. Então, assim,
aproximando essa polícia, né, sem ser a militar, né, desmilitarizando, olhando também para esse profissional que está na ponta, que também para ele é muito desgastante, para o próprio policial, porque ele está sempre em confronto, sempre correndo o risco de morte, né, porque ele é visto como um agente agressor ao meio da comunidade. E essa forma de penetrar mais na comunidade, saber mais dos problemas da comunidade, vai fazer com que a mulher e o homem tenha deixa eu procurar palavras para que isso seja mais humanizado, que a mulher não seja tão massacrada, e o homem que está ao lado dela vai ter ciência que ela tem o aparelho do Estado junto, né? Que se ele for violento com ela, ela pode contar a esse policial, ser ouvida, né? Ser levada para as outras instituições para denunciar isso. Então, assim, eu acho que o homem iria pensar, né, 2 vezes antes de agredir essa mulher. Wagner? Candidata, outro ponto polêmico do documento de diretrizes para o programa eleitoral do PCO nessas eleições é o fim da Operação Lava Jato, que se tornou um símbolo da luta contra a corrupção política como peça, como pensa o combate à corrupção o seu partido nessas eleições? Nós temos a certeza que a corrupção é uma coisa do capitalismo, do próprio capitalismo. Então, essa bandeira do combate à corrupção foi que derrubou o governo Dilma e vemos o que ele se tornou. Na realidade, é uma bandeira falsa, né? Que é o contrário, é para aumentar mais, né, a corrupção no país, tirar mais os direitos dos pobres, né, que precisam tanto do Estado, e dar mais direito ao mercado financeiro e aos grandes industriais. Candidato, eu queria que você avaliasse um pouco, até pela tua experiência como agente de saúde, alguns candidatos ao governo têm feito propostas de bonificação. Metas, estabelecimento de metas, se os professores cumprem aquelas metas, bonificar. E a mesma coisa em relação à agência de saúde. Definir metas locais de assistência e bonificar. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre essas bonificações e como como estimular esses grupos, né, professores, que estão na ponta, né, que representam o Estado na ponta, a atingirem os objetivos traçados pelo Estado. Primeiro, estamos lutando, né, por um piso salarial maior um pouco, e não estamos conseguindo, né, nós não estamos conseguindo isso. Então, isso é uma promessa eleitoral. Até por causa do congelamento do SUS, isso não vai ser possível, até porque 20 anos ele congelado. Nós vamos enfrentar uma luta aí para derrubar essa lei, né, que foi colocado para o congelamento dos investimentos públicos. O que vai aumentar esse número de pessoas é dignidade no trabalho, né, porque tanto nós como os professores não são respeitados, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar com o próprio dinheiro, né? Porque um fardamento a gente não tem, o professor não tem uma escola adequada, um salário adequado. Então, assim, mais profissionais realmente concursados mesmo, né? Porque existe tanto o concurso para o agente comunitário quanto para o professor, e se fica terceirizando essa demanda. O nosso ainda não, mas pela aprovação, né, dessa lei da terceirização de funcionários, né, da ponta, então isso abre-se um cabo eleitoral, né, na ponta para manter seu emprego, vai trabalhar justamente para o governo que tiver no momento lhe contemplando com isso. Então a gente precisa primeiro combater esse congelamento, essa lei da terceirização para atividades fins, para poder realmente ter uma proposta para o funcionalismo público. Eu acho que o funcionalismo público, e também ele tem que ser mais ouvido para resolver esses problemas de índices, até porque a gente luta bastante. Nós sempre vamos às casas das pessoas levar essas propostas que o candidato, né, propôs de aumento
nós fazemos já isso. O que não tem é agente comunitário suficiente, um agente comunitário que tem realmente, que é a base do SUS, que nós somos a ponta, que levamos o SUS a cada morador, e nós não temos um salário digno. E eu acho que começa pelo salário e pela capacitação dos profissionais e aumentar esse contingente de profissionais também. Como o PCO busca dialogar com as diversas categorias de trabalhadores e não só a categoria de operários? E como analisa a luta de classes no Brasil e no sistema político? Nós acreditamos que todos os trabalhadores, eles, por mais que ele ganhe mais, né, que uma outra camada da população, ele é um operário, ele depende do seu salário. Todo trabalhador que depende do seu salário para sobreviver, ele é um trabalhador para o PCO. Negociar com esse pessoal, eu acho que não vai ser uma coisa difícil para o PCO, porque nós vivemos junto, né, dos movimentos dos trabalhadores, movimentos sociais, por uma luta melhor, né, de uma qualidade de vida melhor, mais dignidade. Carmen? Ana Patrícia, quando você respondeu sobre o piso dos trabalhadores do serviço público, você falou a situação do SUS, né, que é bastante dramática. Claro que a gente poderia dizer também da educação, também da assistência, né, das políticas sociais em geral. E uma das medidas do golpe que o PCO denuncia tanto é exatamente a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos sociais, com a qual o governo federal ficou impedido de aumentar os seus gastos, né, congelou os gastos por 20 anos na área social. Mas nesse golpe também vieram inúmeras outras medidas contra os interesses da população em geral, mais especificamente da classe trabalhadora, das mulheres, do povo que está nas periferias. Como, por exemplo, o pré-sal. Quer dizer, o pré-sal, existia uma legislação no qual os dividendos do pré-sal seriam repartidos entre os estados, seriam investidos em educação. Com o golpe, também no Congresso Nacional, isso foi modificado, tem uma legislação, e a gente diz, né, que o nosso petróleo brasileiro, que está embaixo do mar, na camada abaixo do sal, né, no pré-sal, está sendo entregue para as grandes corporações do petróleo mundial. Aí, eu estou dando esses exemplos para dizer que você falou também da terceirização, né? E são muitas as legislações que depois do golpe elas vieram retirar direitos, a reforma trabalhista e a reforma do ensino médio, e por aí teriam várias outras para citar. Um dos debates que está tomando conta dessa eleição, e algumas candidaturas para presidente já estão defendendo, é a revogação das medidas do golpe. Há um debate no sentido de que, se essas medidas, como reforma trabalhista, terceirização, reforma do ensino médio, emenda constitucional do teto dos gastos sociais, entrega do pré-sal e várias outras, não forem modificadas, quer dizer, se a gente não conseguir que haja uma revogação dessas medidas, se elas não forem anuladas, não será possível um governo sequer de centro, que dirá um governo de esquerda, como é a proposta do PCO, independente da candidatura. Como é que você analisa essa possibilidade no cenário pós-eleitoral, de revogação das medidas do golpe ou de luta social dos movimentos sociais levantarem essa bandeira, né, da anulação das medidas? Eu pergunto isso porque há esse debate de que, sem essa anulação, não seria viável um governo de esquerda, não seria possível, né, nesse cenário institucional que foi criado com o golpe de 2016. É por isso que nós apoiávamos a candidatura de Lula, justamente por isso, porque nós sabemos que nenhum governo, né, vai conseguir melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro se não revogar todas essas medidas. Por isso que nós apoiamos, né, e somos Lula até enquanto der, enquanto for possível.
né? Que assim, não tem como você jogar uma liderança, descartar uma liderança dessa num momento tão difícil. Então ele sabe conversar com a população, ele vai chamar a população, né, para a rua, porque a população vai ter que lutar juntamente com o governo, né, eleito, para poder derrubar essas medidas que são tão danosas à população. Mas objetivamente Lula não é candidato. Que outro setor partidário, candidatura ou mesmo movimentos sociais poderia ter esse diálogo com a população e levantar essa luta? Eu queria complementar. O Guilherme Boulos, candidato a presidente do PSOL, tem defendido a revogação das medidas, um plebiscito revogatório. Porque, e aí eu pergunto, é uma possibilidade de aliança PSOL? Por que o PSOL não está com o PSOL? Que parece que tem bandeiras tão próximas. Por que marchar só, digamos assim, na candidatura a presidente vinha sendo assim, agora decidiu apoiar Lula, mas está pregando voto nulo. E por que também marchar só nos estados? No caso da luta contra o golpe, nós estamos em todos os partidos que lutam contra o golpe. O Guilherme Boulos foi um divisor de águas nessa luta. Então nós não esquecemos que quando estávamos lutando contra o golpe, né, contra a deposição de Dilma, Guilherme Boulos estava fazendo outras atividades que não era essa, né? Nós não esquecemos. E ele não é uma pessoa significativa no movimento social brasileiro. E Lula, ele já tem essa liderança porque o povo assim o escolheu. Então não vai ser, inclusive não vai ser eu, não vai ser o PCO que vai liderar essas massas, e sim um grande líder como Lula. Wagner? Entrando agora na comunicação. O governo do estado possui a TV Pernambuco, uma emissora de TV aberta e há anos sem investimento e nem ser também prioridade para as gestões. A gente tem uma demanda social por informação qualificada e a participação da sociedade civil de também produzir informação. Como a senhora vai tratar a comunicação pública no estado? Com seriedade, né? Realmente enfrentando esses monopólios, né, que deixam o povo refém, né, de só uma visão crítica, a visão crítica que eles querem impor. E o PCO é um exemplo de partido que já tem sua própria mídia, né? Então nós temos rádio, nós temos TV, tudo pela internet, lógico, mas temos uma imprensa ainda impressa, né? Então assim, nós sabemos a importância da comunicação com a população. Então, com certeza, essa administração seria totalmente voltada para comunicação com o povo, que é tão necessária. Uma voz dissonante, né? Contra esse monopólio, né? A voz é a mesma em todos os canais que você liga, né? Então, assim, isso não é possível, isso não é viável numa democracia. Isso é uma ditadura. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho. É a sua primeira candidatura, logo uma candidatura majoritária, não tinha essa experiência. A gente sabe que todo candidato a governador enfrenta aí uma bateria de entrevistas. A senhora teve na Rede Globo, teve em outros veículos, inclusive, que o pessoal chama de veículos golpistas. Como é participar? Quer dizer, ser tão crítico ao jogo, a esse jogo jogado da política brasileira, mas estar numa eleição, participar desse jogo e frequentar esses locais, essas experiências de entrevista. Eu queria que você relatasse um pouquinho como está sendo pessoalmente essa experiência para você, quer dizer, ir na Rede Globo, ir em outros veículos aqui, Sistema Jornal do Comércio e tal, essa experiência cotidiana que você está vivendo, o que é que isso está enriquecendo para você e o que isso está te ensinando para o futuro na política? Eu acho que qualquer pessoa de comunidade sabe que viver, né, numa comunidade não é fácil. Então, assim, encarar esse desafio pra gente não é uma coisa fora do comum, porque nós temos que matar um leão por dia para poder sobreviver. Então, assim, eu não tenho nada contra quando eu digo a minha mensagem, que é o que é mais importante. Não me sinto menor por não ter a preparação, né, técnica que esses candidatos têm, a escolaridade que eles têm, até porque eles tiveram a oportunidade que eu não tive, né? Então, assim, é uma disputa desigual, mas eu enfrento com muita responsabilidade, sem trair, entendeu? A classe que eu represento,
a classe trabalhadora. O importante é a gente estar no debate, para as pessoas perceberem e se reconhecerem, que isso fortalece o trabalhador. Então, assim, o trabalhador vendo que uma mulher de periferia que trabalha para ele, o respeita e enfrenta esse debate de frente, mesmo com todas as suas limitações, dá força ao povo trabalhador. Então, é por isso que eu estou aqui. Em relação à questão de água no estado, né? O estado sofre muito, principalmente a região metropolitana e as cidades do interior também, com a falta de o precário abastecimento de água, né? Como a senhora avalia, assim, e as propostas do seu partido para enfrentar essa problemática? Olha, todo serviço público, nós do PCO achamos que eles não são feitos justamente para não funcionar e privatizar esses órgãos, né? Só que nós vivemos num país e num estado extremamente pobre e que a renda não é dividida de uma forma igualitária. Impede a igualdade, né? Existe uma diferença muito grande. Então, esse serviço, ele não é levado a sério. A população paga seus impostos e isso aí, ele faz um serviço ou outro e deixa no meio do caminho. Por isso que essa água não chega, né? Até porque o Brasil, todo mundo sabe que é rico em água e a infraestrutura para isso, a tecnologia, com certeza se tem, né? Eu não sou uma conhecedora da tecnologia, mas a gente sabe que ela não funciona por uma questão de privatizar, né? E só o Estado pode fazer esse tipo de serviço para que a população possa pagar por ele. Porque se privatizar, a população vai ter esse serviço e não poderá pagar, então não terá acesso a esse serviço. Então vai ser uma coisa extremamente danosa. Carmen. Ana Patrícia, estamos chegando perto do final e estamos também chegando perto do final do período eleitoral, né? As eleições vão até outubro. E depois, qual é o futuro da candidata Ana Patrícia? Para onde vai a sua luta política? Como é que você pretende? Se você já tem essa discussão no PCO, quais serão as próximas tarefas políticas da atual candidata? Eu, com certeza, eu tenho uma única certeza, né? Que vou voltar para a minha microárea, continuar com o meu trabalho diário para levar saúde à população e um esclarecimento político também, porque nós fazemos capacitações, ainda mesmo com o golpe, de educação popular em saúde, que leva esses dois, tanto a orientação da saúde quanto política. O futuro político é uma coisa que eu não posso te informar, porque é a primeira vez que eu me candidato, eu não tenho nem noção do que seja isso, né? Então, assim, é algo que sempre alguém me pergunta e eu realmente não sei responder por não saber o que responder mesmo. Porque uma coisa eu tenho certeza, eu vou voltar para a minha microárea e serei recebida como sempre fui, de braços abertos pela comunidade. Bom, nós queremos agradecer a sua presença. Entrevistamos a candidata do PCO ao governo do estado, Ana Patrícia Alves. Muito obrigada em nos atender. E vamos ficando por aqui. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Festini, com a colaboração de Maria Eduarda Rocha e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, nós contamos com Nath Cruz. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Boa tarde e obrigada pela sua audiência. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11 horas.